Vamos voltar agora para a região da Fercal, porque está rolando um incêndio ainda numa fábrica de cimento. Mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã de hoje. Muitos profissionais foram para lá e conseguiram controlar as chamas. Qual é a situação aí agora, hein, Carol? Pois é, Neila, a gente aproveita o espaço aqui no DF no Ar para falar com o tenente responsável por essa operação. Tenente, explica pra gente como é que tá a situação de momento por aqui. Vocês estão na fase de rescaldo. Bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia a todos que nos assistem. Situação controlada, justamente fase final de rescaldo. A gente já desmobilizou, o Corpo de Bombeiros já foi desmobilizado. Atualmente está nas mãos dos brigadistas para fazer um monitoramento constante da situação para evitar a reignição do incêndio. E vocês foram chamados ainda de madrugada, né? A ocorrência entrou em nossos sistemas às 4h15 da manhã e chegando ao local, a equipe se deparou com um incêndio localizado na Torre de Coque 2. Até uma novidade para o Corpo de Bombeiros, porque esse coque é um material derivado do petróleo que é utilizado para abastecer os fornos da empresa. O que acabou atingindo esse material que estava armazenado em determinado lugar, que acabou se propagando para os filtros utilizados para filtrar, né, essa queima. E de imediato foram realizadas as linhas de mangueiras, efetuado o combate, que demorou um pouco, difícil acesso, mas teve que ser utilizado bastante material extintor, no caso a água, né? Mas a situação está controlada no momento, não se propagou, não houve vítimas. A situação, como eu falei, já está sob controle dos brigadistas da empresa. Conversando com funcionários aqui do lado de fora, eles falaram que eram entre 2 a 3 funcionários que estariam ali, mecânicos, trabalhando nessa torre. Vocês confirmam essa informação? Esses funcionários precisaram de atendimento? Não, quando nós chegamos ao local, que foi até um trabalho primordial, o trabalho da equipe de brigada, que já tinha iniciado o combate ao incêndio. Nós chegamos, assumimos a ocorrência. Com relação a vítimas, atendimentos, não temos essa informação. A informação que temos é que o incidente não houve vítimas. Tenente, eu vou devolver para Neila no estúdio para ver se ela tem alguma dúvida para a gente esclarecer aqui com o senhor. Neila, volto com vocês. Ele falou da brigada, né? Uma empresa, uma fábrica tão grande tem que ter esse tipo de serviço a partir de um limite de número de funcionários. Você tem que ter uma estrutura maior para dar conta de tudo. A gente está falando de uma fábrica de cimento, tem material inflamável, ele usou a palavra derivado do petróleo. Isso já me trouxe uma certa preocupação, porque você imagina, isso é material muito inflamável, né? A situação poderia ter sido muito pior se a empresa não tivesse uma equipe de brigadistas para fazer esse trabalho. Eu queria que ele explicasse para a gente qual o risco eles correriam se a empresa não tivesse essa equipe que chegou anteriormente para fazer o primeiro trabalho até a chegada do Corpo de Bombeiros. Qual é a situação do local onde eles trabalharam? Neila, desculpa, meu retorno falhou, não consegui te ouvir. Pode repetir, por favor? Eu quero saber qual é a situação do local onde aconteceu o incêndio. É um local de fácil combustão, porque tem derivado de petróleo, né? E eu queria que ele relatasse o trabalho da equipe de brigadistas que chegou antes. O que poderia ter acontecido se os brigadistas não tivessem apostos? Maravilha. A Neila quer saber a situação do local dessa torre, como vocês chegaram e a situação também do trabalho da brigada. Assim que vocês chegaram nesse local, como que vocês encontraram essa torre? Justamente, como eu falei, o trabalho da brigada foi fundamental porque eles iniciaram o primeiro combate. E quando a guarnição chegou, nós comparecemos com 6 viaturas, muita fumaça no local de difícil acesso. E já efetuamos ali, assumimos a ocorrência. E começamos a fazer a extinção das chamas, resfriamento do local. Tivemos que utilizar bastante água, o que prolongou bastante a ocorrência, até entrar na fase de rescaldo e a desmobilização. E nós estamos falando de uma área inflamável, né? Então, assim, poderia ter acontecido o pior caso esse atendimento não fosse rápido. Exatamente. Como a quantidade de material combustível era consideravelmente grande, o trabalho da brigada foi fundamental para evitar a propagação desse incêndio. E a empresa segue funcionando? A fábrica, os outros setores estão trabalhando normalmente? Normalmente. Chegou a ter alguma explosão ou foram apenas chamas nessa torre? Somente chamas. Inclusive, assim, é tipo um local enclausurado, a gente não conseguia visualizar chamas, né? Mas muita fumaça. Mas aí foi feito o combate com sucesso.
Tenente, a Neila tem mais uma pergunta, vou ver o que ela tem aqui para repassar para o senhor, tá, Neila? Carol, a gente está vendo as imagens do alto agora e a gente percebe que tem gente lá trabalhando, acompanhando essa situação. É um local muito alto e o grande problema agora é justamente a fumaça, né? Ela tira a visibilidade das pessoas que estão ali e ela também incomoda a respiração, ela atrapalha a respiração, faz mal para o pulmão, né? Eu queria saber dele o seguinte, numa estrutura tão alta como essa e tão estreita, que tipo de equipamento eles têm para utilizar para acabar com esse incêndio? Ele falou em extintor, é só extintor, eles levaram os extintores lá para o alto para tentar controlar a situação? Tenente, nós estamos com um COP sobrevoando e a gente percebe que é uma torre muito alta e estreita. Quais os equipamentos que vocês utilizam para combater esse incêndio e essa fumaça que, querendo ou não, fica aí algumas horas depois durante esse rescaldo? Bom, como a torre é alta, então a fumaça ela se dissipa para o alto e não há risco de intoxicação aos funcionários, né? Apesar de estarem continuando o monitoramento. E qual equipamento a gente utilizou, pressurizou o sistema da empresa, né? E para poder que a água chegasse com mais força lá em cima e o combate fosse realmente efetivo. Então vocês usaram extintores? Não, nós pressurizamos o sistema de combate a incêndio deles, para que aumentasse a pressão. Ou seja, a empresa então já tinha um material, um equipamento aí para essa situação? Com certeza, com certeza. E quando a gente fala sobre os militares que atenderam essa ocorrência, a gente percebeu ali uma viatura chegando com vários, cerca de 30. Foram muitos que atuaram? Quantos mais ou menos? Quantas viaturas e equipamentos vocês precisaram para atuar nessa ocorrência? Bom, viaturas, nós comparecemos ao local com 6 viaturas. Dizer com precisão a quantidade de militares, eu não tenho essa informação agora. Maravilha, Tenente, muito obrigada pela participação conosco aqui no DF no Ar. Então é isso, Neila, a gente segue daqui da entrada principal da guarita acompanhando esta situação, mas a notícia boa é que ninguém se feriu, nenhum funcionário precisou de atendimento, precisou ser encaminhado ao hospital e por aqui eles seguem trabalhando e atuando com a equipe de rescaldo nessa torre onde aconteceu esse incêndio no início da madrugada de hoje, viu? Carol, muito obrigada. Eu sei que a gente está aí acompanhando como ainda tem fumaça, a turma ainda vai ficar empenhada nisso, né? A gente não sabe nem se o trabalho nessa área, nesse setor aí onde aconteceu o incêndio, já foi retomado. A gente sabe que a fábrica funciona normalmente. Eu falei aqui que é uma fábrica que tem 55 anos de mercado, é uma fábrica que tem vínculos também com empresas internacionais, tem muita credibilidade, tem uma estrutura muito grande, já trabalhou para fazer obras grandes aqui no Distrito Federal, portanto, tinha todo o preparo para esse tipo de situação. Se você conseguir conversar com alguém da empresa que queira explicar justamente o que fizeram tão ágeis na madrugada para controlar essa situação, eles são muito bem-vindos aqui no DF no Ar, tá? Você pode fazer esse convite, chamar que a gente entra ao vivo. Obrigada, Carol. Que bom que deu tudo certo, ninguém se machucou, situação controlada, o corpo de bombeiros chegou, a situação já estava ali bem encaminhada, mas se não tivesse tudo certinho, o potencial para fazer um estrago grande era enorme. A gente está falando de uma área alta, estreita, com derivados de petróleo, isso é material muito inflamável, a gente está mostrando uma estrutura complexa, precisa de muito equipamento de segurança para trabalhar aí e faz toda a diferença a empresa ser cuidadosa com esse tipo de segurança dos funcionários também. Então, que bom que deu tudo certo, tá?